Olá, queridos! No nosso último encontro, nós estudamos a tentativa, não foi? A tentativa, que é aquilo que ocorre quando a gente dá início à execução, mas o resultado não sobrevém por alguma razão alheia à vontade dele. Ele queria muito que o resultado sobreviesse. Ele, portanto, deu início à execução de um crime, mas o resultado não sobreveio por alguma razão que lhe é estranha à vontade, alguma coisa que não dependeu dele. Hoje, nós vamos estudar dois institutos em que o agente inicia a execução e o resultado também não acontece. Mas, diferente da tentativa, nesses dois exemplos que nós vamos estudar, o resultado não acontece, mas é porque o agente não quer que ele aconteça. Porque o agente, o próprio agente, que quando iniciou a execução queria o resultado, agora desiste de prosseguir na execução ou então realiza um ato para impedir que o resultado se produza. E aí é que nós vamos estar diante desses dois institutos. O primeiro deles, a desistência voluntária. Quando é que acontece a desistência voluntária? Quando o agente está realizando os atos de execução, mas ele desiste de prosseguir na execução. E aí, evidentemente, o resultado não acontece. Então, por exemplo, imaginemos que ele esteja efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima e aí ele diga, reflita melhor, meu Deus, para que eu estou fazendo isso? Pô, já dei o primeiro tiro, ao invés de pegar em região letal, pegou no ombro, o outro tiro pegou no braço. Cara, é para não acontecer, quer saber? Vou desistir, eu ainda tinha aqui mais munições, mas eu não vou efetuar os disparos não. Eu desisti de prosseguir nessa porcaria dessa execução. E ele então desiste de prosseguir na execução e o resultado não acontece. Ou esse é a desistência voluntária. Vamos lá? Na desistência voluntária há uma diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Por quê? Porque no arrependimento eficaz, amores, ele já ultimou a execução. No arrependimento eficaz, ele já realizou todos os atos de execução. E antes do resultado acontecer, ele se arrepende profundamente, ele diz, caramba, por que eu fiz isso, cara? Eu não quero mais isso. E aí ele vai pegar a vítima, leva para o hospital, consegue salvar a vítima, né? E é nesse caso concreto, o que nós vamos ter é arrependimento eficaz. Então, peraí, vamos ver. Qual a diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? É que na desistência voluntária, ele ainda estava realizando atos de execução e resolveu interromper a execução. Ele mesmo resolveu interromper a execução. Já no arrependimento eficaz, não. Ele já tinha realizado todos os atos de execução, mas aí ele vai realizar uma outra conduta para impedir que o resultado se produza. Por isso que são institutos diferentes. Mas, escutem, os dois têm alguns pontos em comum. Primeiro, nos dois, o resultado não aconteceu por razão alheia à vontade do agente. E, nos dois, nós temos uma espécie de atipicidade da tentativa. Não houve tentativa típica em nenhum dos dois. Sabem por quê? Porque a tentativa, ela é composta por 3 elementos. Quais são os 3 elementos que compõem o fato típico tentado? Vamos lá. Número 1, o início da execução. Número 2, a não superveniência do resultado por razão alheia à vontade do agente. Número 3, o dolo. São os 3 elementos que compõem a tentativa. Diga para mim, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, existe um deles que não está presente. Qual? O primeiro, o início da execução. O segundo, a não superveniência do resultado por razão alheia à vontade do agente. Ou o terceiro, o dolo. Qual deles que não está presente? O segundo não está presente. Porque na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o resultado não acontece porque o agente não quer que ele aconteça. O agente inicia a execução com dolo, mas depois ele se arrepende ou desiste e não quer mais que o resultado aconteça. Certo? Bem, agora vamos ver. Qual é a importância de nós entendermos isso? Bem, porque se nós entendermos que houve uma desistência voluntária e um arrependimento eficaz, o agente não responde, queridos, pela tentativa. O agente só responde pelos atos que ele já praticou. Nos 2 exemplos que eu dei, como ele desistiu de prosseguir na execução,
Ele só responderia pelas lesões corporais que provocasse, certo? Mas nós poderíamos dar outros exemplos, que nós vamos dar daqui a pouquinho, tá certo? Ele não responderia por tentativa de homicídio naquele primeiro em que ele resolveu interromper a execução, e ele não responderia por tentativa de homicídio naquele em que ele já havia realizado todos os atos de execução e depois resolveu salvar a vítima. Não, ele não vai responder. Ele vai responder só por lesão corporal. É o que diz o artigo 15 do Código Penal. Pega aí o artigo 15 do seu Código Penal. Quando o agente desiste de prosseguir na execução ou realiza um ato para impedir o resultado, ele só responde pelos atos que já praticou. Muito bem. Agora vamos ver alguns exemplos. Vamos continuar, vamos ver como é que isso poderia cair na sua prova. Queridos, vamos imaginar a seguinte situação sobre desistência voluntária. Na desistência voluntária, o agente desiste de prosseguir na execução. Ele poderia prosseguir, mas ele desistiu. Mas peraí. Será que essa desistência voluntária precisaria ser uma desistência espontânea? Ah, Cláudia, não entendi. Peraí que eu vou te explicar. Vamos entender, vamos imaginar o seguinte caso. Vamos imaginar uma hipótese, sabe? Em que o agente, ele iniciou a execução de um furto. Entrou na casa da vítima, iniciou a execução do furto, estava lá recolhendo as coisas, de repente o telefone dele tocou. Ele foi atender. Quem era? A mulher dele. Ele, pô, a mulher tá me ligando agora? Fala, mulher. Cara, você foi praticar aquele furto? Tô aqui. Cara, por favor, não faz isso não. Você vai acabar com a nossa vida. Aí ele ficou olhando a mulher dele, pedindo para que ele não fizesse aquilo. A mulher dele dizendo que ia acabar com a vida deles. Ele diz, pô, cara, minha mulher tá certa. Bota o telefone no bolso, deixa as coisas lá e vai embora. Deixa eu me perguntar uma coisa para vocês. Nesse caso, a desistência foi voluntária? Foi. Ela só não foi espontânea. Ela foi voluntária, mas ela não foi espontânea. Ela precisa ser espontânea? Ela só precisa ser voluntária. Valeu? Valeu. É desistência voluntária. E o agente responde só pelos atos que já praticou? Só responde pelos atos que já praticou. Que atos? Invadiu o domicílio do outro. Responde por invasão de domicílio, sacou? Mas, Cláudia, como é que em uma outra situação isso poderia acontecer? Gente, todas as vezes que na prova de vocês cair uma situação em que o agente estava realizando atos de execução, mas alguém pede para ele não ultimar, alguém pede para ele desistir e ele desiste, ok, é desistência voluntária. A desistência não precisa ser espontânea, não precisa nascer a vontade de desistir do agente. Basta que ele desista porque ele quer, ok? Agora, uma outra situação. Às vezes o agente acha que existe um obstáculo, mas esse obstáculo não existe. Ou seja, às vezes o agente entende que alguma coisa ali está impedindo dele prosseguir. Não tem nada impedindo, gente. Exemplo, estava ele lá recolhendo as coisas. Pá! De repente ele ouviu um barulho. Quando ele ouviu um barulho, ele pensou, misericórdia, e a polícia aqui tá chegando, eu não vou poder. Não vai dar tempo. Deixa tudo e vai embora. Houve desistência voluntária? Não houve, não. Porque aqui, ele não desistiu porque ele quis. Ele desistiu porque ele achava que ele não conseguiria, porque a polícia chegaria. Mas não tinha polícia nenhuma, gente. Foi só um barulho que ele escutou. Eram as crianças brincando de polícia e ladrão lá fora. Que se dane, não importa. Vejam só. E aqui vocês vão usar a fórmula de Franck para a desistência voluntária e para que vocês consigam distinguir a desistência voluntária da tentativa punível. Escuta, vai na minha que tu não vai errar. Quando a gente pensar assim, eu quero continuar, mas eu não posso continuar, porque a polícia tá chegando, entendeu? Ou porque qualquer razão, eu quero continuar, mas eu não posso continuar. Isso é tentativa punível. Agora, quando ele pensar assim, ó, eu posso continuar, mas eu não quero continuar. Ó, uma coisa é, eu quero continuar, mas eu não posso, cara. Não vai dar pra mim.
Entendeu? Por exemplo, ele levou tudo da casa, ele agora vai pular o muro pra sair da casa. Quando a gente chega, caçamba, esse muro, olha o tamanho do muro. Não vou conseguir. Já era. Deixa tudo lá. Eu quero continuar, mas eu não posso. Tentativa. Tá certo? Ouviu o barulho da polícia. Largou tudo porque achou que se levasse ia ser preso. Pensou, eu quero continuar, mas eu não posso. Mesmo que não exista o barulho, não exista a polícia lá fora. Mesmo que ele pense que se trata da polícia, mas a polícia não esteja lá fora. O que ele pensou? Eu quero continuar, mas eu não posso. Isso é tentativa punível. Agora, se ele pensa, eu posso continuar, mas eu não quero, isso é desistência voluntária. Então, em todos os casos em que você vir uma pessoa que iniciou a execução e depois parou a execução e evidentemente o resultado não aconteceu, essa é a pergunta que você deve fazer na tua prova. O que ele pensou? Eu quero, mas não posso, ou eu posso, mas não quero? Porque se ele pensou, eu quero, mas não vai dar pra mim, é tentativa. Agora, eu posso, mas eu não quero mais, é desistência. Ah, outro lance bacana sobre desistência voluntária que você vai arrebentar na sua prova. Não quero que errem isso na prova, tá certo? É impossível errarem isso na prova. Um outro lance bacana. Olha só o que pode cair pra você. Olha só. Pode cair também o seguinte, menina. Aí esse exemplo que eu vou dar é tão feio, gente. Mas não fica triste comigo não, porque eu preciso dar esse exemplo, tá? Olhem. Vou imaginar que o cara resolveu estuprar a vítima. Tá certo? Mandou a vítima tirar a roupa. Aí a vítima tira a roupa. A vítima desesperada, ele com uma arma de fogo na cabeça da vítima, a vítima tira a roupa. Quando a vítima tira a roupa, ele percebe que a vítima tem herpes genital. E ele diz, caraca, herpes genital, irmão? Não vai rolar. E aí, desculpe do termo, viu, gente? Mas eu preciso dar esses exemplos. Senão não é o direito penal. Pô, herpes genital não vai rolar, cara. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Aí ele desiste. A minha pergunta é, isso é desistência voluntária ou isso é tentativa punível? Tá? Outro exemplo, antes de te responder. Caraca, entrei nessa casa, pensei que só tinha coisa boa aqui, irmão. Não é brincadeira não, é tudo R$1,99, irmão. Tudo baratão lá do amigão. Não vai dar pra mim. Mas mercadão de Madureira, cara. Pelo amor de Deus. Ah, não. Tudo ruim aqui nessa casa. Ah, pelo amor de Deus. Tem até uns trequinhos de valor aqui, mas não quero não. Vamos embora, hein? Gostei não. Vai embora. Minha pergunta é, houve desistência voluntária ou houve tentativa nesse caso? Queridos, não importa se o motivo que ele teve para desistir é nobre. Ninguém quer motivo nobre. Tem esse negócio de motivo nobre? Desistiu, meu irmão. Desistiu. Ô, beautiful, bota a cabeça. Desistiu. Já era. Desistiu. O motivo não precisa ser bonitinho. Não precisa. O motivo precisa ser o seguinte. Você pensa o seguinte. Usa a fórmula de Frank. Usa a fórmula de Frank na tua prova para não dar errado. Ele pensou, eu quero, mas não posso, ou eu posso, mas não quero. Ele não poderia. Se ele quisesse estuprar aquela mulher com herpes ou sem herpes, ele não poderia? Poderia. Ele quis? Não. Desistência voluntária. Se ele quisesse levar aquela casa lá, cheia de coisa do Mercadão de Madureira, do R$1,99 do amigão, eu te pergunto, ele não poderia? Poderia. Ele não quis. Então isso é o quê? Desistência voluntária. Sacaram? Então na desistência voluntária, ela só precisa ser voluntária, ela não precisa ser espontânea e ela não precisa ser nobre. Basta que o agente não tenha continuado, porque ele não quis continuar. E acabou. Joia? Agora vamos falar um pouquinho do arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, nós temos diferente da desistência voluntária. Por quê? Na desistência voluntária, o agente ainda estava realizando atos de execução e pá, interrompeu os atos de execução. Agora aqui, no arrependimento eficaz, ele já terminou todos os atos de execução. Mas depois ele se arrependeu. Queridos, eu vou contar uma história pra vocês entenderem, vocês nunca mais esquecerem. Porque sempre que coloca um caso concreto na cabeça, não esquece mais, Jesus, pode saber. Ó, sabe que uma vez aconteceu comigo numa comarca que eu trabalhava? Aliás, que eu trabalho, gente, que eu trabalho na mesma promotoria já há 13 anos. Vai fazer 17. Por que vai fazer 17, Jesus? Ó, viu? 13 vai fazer 17, foi ótimo. A matemática tá terrível.
13, vai fazer 14 anos que eu trabalho na mesma promotoria. Eu trabalho desde 2000, nem sei mais. Vai fazer 14 anos que eu trabalho na mesma promotoria. Mas vamos lá. Veja, nessa minha promotoria, uma vez aconteceu um caso de um rapaz que era vizinho de outro, foram criados juntos. Só que um deu pro caminho do bem e outro deu pro caminho do mal, tá? Isso num município, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Lugar tranquilo, não há crimes. Mas vamos lá. Então, os dois amigos foram criados juntos. Só que um deu pro bem e outro deu pro mal, certo? E esse que deu pro mal, certa vez, queria invadir a casa do garoto, que era amigo dele de infância, trabalhador, enfim, que ele queria se esconder lá. Como o amigo dele disse, não, aqui em casa você não vai se esconder não, cara. Ele foi e deu um tiro no amigo dele. Quando ele deu um tiro no amigo dele, a mãe do amigo chegou e viu o filho ali. Ela olhou para o outro que era bandido e disse, você pode ser bandido, você pode ser o que você for, mas você não vai esquecer. Você não vai esquecer tudo que você viveu nessa casa. Você não vai esquecer a vizinha, quase mãe que eu fui para você. Você vai salvar o meu filho, você vai dar um jeito de salvar o meu filho. Ele pegou o cara, levou o cara para o hospital, deixou o cara no hospital, certo? Fez tudo que ele pôde para que o amigo dele fosse salvo. Tudo. Inclusive, ele nem fugiu da polícia. Tá? São os casos assim doidos. E o rapaz sobreviveu. O rapaz sobreviveu com sequelas, mas sobreviveu. Nesse caso, houve arrependimento eficaz. Tá certo? E veja, se houve arrependimento eficaz, qual é a consequência? Só vai responder pelos atos já praticados. Só vai responder pelas lesões corporais que ele provocou naquela pessoa. Tá certo? Agora, o arrependimento na glória de Jesus há de ser eficaz. Porque, meu amigo, você pode se arrepender do que for, mas se você se arrependeu e o que você se arrependeu não adiantou de nada, sorry, não vai ter efeito nenhum, tu vai responder pelo crime. Entenderam ou não entenderam? Ó, vamos imaginar que esse rapaz se arrependesse o que fosse, depois de ouvir aquilo da mãe do garoto. Mas aí, ele levou o cara pro hospital. Se arrependeu, levou o cara pro hospital. Mas não deu jeito não, gente. O rapaz morreu. Ele responderia por quê? Homicídio consumado. Não tem jeito. Homicídio consumado. Bem, mas e se acontecer um negócio igual esse que eu vou te contar agora? Preste atenção. O cara era casado com a mulher, sabe? Menino, aquele cara que tinha aquele carro, eu amo minha família. Tudo, a mulher dele era tudo pra ele. De manhã, ele acordava a mulher com flores e frutas. Meu marido, quando traz café na manhã pra mim, eu lembro desse exemplo, eu falo, para. Vamos lá. Aí levava ela flores e frutas pra pessoa, pra mulher, no café da manhã. Um marido carinhosíssimo. Mas um belo dia ele arrumou uma amante. E o cara enlouqueceu. O cara enlouqueceu, ficou apaixonadérrimo pela mulher. E um dia essa mulher falou assim pra ele, você tem que matar a sua mulher. Você tem que matar a sua mulher, porque se você não matar a sua mulher, nós nunca vamos conseguir ultimar o nosso amor. Ok? Aí, ele resolve que vai matar a mulher. Como é que ele vai matar a mulher? Naquele cafezinho que ele leva pra cama. Para! E aí, ele bota um venenozinho no café da mulher. Sacou? Botou um venenozinho no café da mulher, levou o café pra mulher. A mulher, meu marido, você é cada vez mais carinhoso comigo, meu querido. Muito obrigada, que lindo que tá hoje o café. Que flores, amor, muito obrigada. Aí ele bebe flor. E quando a mulher bebe o café, aí passa. A mulher bebeu o café, já botou o veneno lá, a mulher já bebeu o café. Mas aí passou o filme pela cabeça dele. Passou aquele filme em que ele estava lá com as crianças na praia, quando as crianças ainda eram pequenas, o filme do casamento, o filme quando ele esteve doente, que ela esteve do lado dele, enfim, tudo que eles viveram juntos, sabe? Passou tudo.
Aí ele, minha mulher, para, pelo amor de Deus. E pega um antídoto e dá o antídoto para a mulher. Ministra o antídoto para a mulher. Entrega o antídoto para a mulher. Mas, gente, que história é essa, professora? Que antídoto? Apareceu lá em exemplo do direito penal, acontece qualquer coisa. Então ele chegou lá com aquilo que impediria que a mulher morresse. Sabe? Cortaria os efeitos daquele veneno e a mulher não morreria. Fica comprovado que se a mulher tivesse ingerido aquele antídoto, ela não morreria. Mas quando ela ouviu aquilo, que ele confessando que ele a tinha envenenado e ele mandando que ela tomasse o antídoto, ela não tô entendendo. Minha mulher, pelo amor de Deus, toma logo esse antídoto. Pelo amor de Deus, eu arrumei uma amante, ela me envenenou a cabeça, eu acabei te envenenando também. E aí a mulher, o quê? Você ia me matar por causa de um amante. Agora quem quer morrer sou eu. E não tomar essa porcaria do antídoto, gente. E aí a mulher morresse, porque não quis tomar o antídoto. Fica provado que ele se arrependeu. Fica provado que se ela tivesse tomado o antídoto, ela sobreviveria. Mas ela não tomou o antídoto. Queridos, e morreu. Houve ou não houve arrependimento eficaz? A resposta é não. Porque foi eficaz? Foi eficaz? Ah, professora, mas não foi porque ela não quis. Foi eficaz? Não foi eficaz. Então, se o arrependimento não foi eficaz, não teve arrependimento eficaz. Sacaram? Ah, professora, numa tese de defesa eu poderia? Poderia. Mas na tua prova eles não vão te colocar isso. Eles não vão te colocar isso porque eles sempre pedem que você dê a posição mais técnica, eles não vão colocar isso. Sacou? Porque para a doutrina amplamente majoritária, isso não seria arrependimento eficaz, porque afinal de contas não foi eficaz. A mulher morreu, pô. Ele deu veneno pra mulher e foi com esse veneno que a mulher morreu, meu pai. Então, não foi arrependimento eficaz. Sacaram ou não sacaram? Então, escutem, queridos do meu coração. Entenderam a diferença entre tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz? Entenderam a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? Para ficar bonito na sua prova, saiba que a desistência voluntária também é chamada de ponte de ouro. E saiba que tanto nela quanto tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, a desistência voluntária é chamada de ponte de ouro. E saiba que tanto nela, a desistência voluntária, quanto no arrependimento eficaz, o agente só responde pelos atos já praticados. Tá? Agora, só tome cuidado com uma coisa. Só tome cuidado com uma coisa. Vamos lá? Cuidado, porque só existe desistência voluntária e arrependimento eficaz se o crime não estiver consumado. Sacou? Porque, preste atenção, imagine um estupro. Imagine um estupro em que o agente inicia a execução, pratica alguns atos de libidinagem com a vítima, mas quando ele ia fazer a cópula vagínica, quando ele ia introduzir o pênis na vítima, a vítima diz, não faça isso comigo, eu sou doente, não faça isso comigo, e ele então não fizesse. Haveria desistência voluntária? Cuidado, gente, a resposta é não. Sabe por que é não? Porque quando ele manteve os outros atos de libidinagem com essa moça, ele já consumou o estupro. Lembra disso? Ele já consumou o estupro. Porque o estupro não é só a cópula vagínica. É a cópula vagínica ou qualquer outro ato de libidinagem. Se ele manteve outros atos de libidinagem com ela, ele já consumou o estupro. Então, você não pode falar em absoluto, você não pode falar aqui de desistência voluntária. Certo? Tá bom? Por quê? Nem arrependimento eficaz, nem desistência voluntária. Você não pode falar. Porque a rigor já estava consumado. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz é algo que para qual o crime não se consumou, tá? Agora, se é antes da consumação, lembra o exemplo que eu dei? Que ele manda a vítima tirar a roupa. Aí a vítima tira a roupa. Quando ele então, mandou a vítima tirar a roupa, quando ele abordou a vítima,
usou a violência e a ameaça contra ela, mandou ela tirar a roupa, e quando ele ia praticar o ato de libidinagem, ele viu, e aí ele se absteve. Ele desistiu de prosseguir. Nesse caso, sim, ainda está no âmbito da tentativa e ele deveria responder só pelos atos já praticados. Nesse caso, um constrangimento ilegal, porque obrigou a mulher a tirar sua roupa. Certinho? Tá certo? Então, essas são questões interessantíssimas que podem cair na sua prova, porque aí você tira a pessoa de uma tentativa de um homicídio, de um roubo, de um furto e bota lá uma lesão corporal, um constrangimento ilegal, uma violação de domicílio, que são crimes bem mais frágeis, bem menos perigosos, bem menos graves. Joia ou não joia? Certinho? Então vamos lá. Isso então foi o nosso bloco referente à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz. Não esqueça, em ambos, o agente só responde pelos atos já praticados na execução do crime que queriam levar a efeito. Joinha?